Olá pessoal, professor Fábio novamente aqui, com vocês. Vamos dar uma olhadinha na atividade 7 do componente de matemática, tá? Do oitavo ano. Essa atividade aqui é da Escola Municipal Antônio Vaz e foi elaborada pela professora Esther, né? Dá os créditos a ela aqui, que fala, né, que vai tratar sobre conjuntos numéricos, tá? Então tem uma série de informações aqui tratando justamente sobre os conjuntos numéricos, né? Até que a gente chegue ao conjunto dos números reais, tá? Então, na matemática existem diversos conjuntos numéricos que organizam os números de acordo com suas características. Nós temos o conjunto dos números reais, naturais, números inteiros, racionais e irracionais, né? Mas existe um conjunto numérico que reúne todos os conjuntos que citamos. Esse é o conjunto dos números reais. Então, para a gente ter uma ideia sobre a montagem, né, desse conjunto dos números reais, a gente pode tratar como um diagrama. Imaginem o seguinte, ó, vou trazer mais ou menos uma ideia de diagrama. A gente tem o conjunto dos números naturais, tá? Então eu vou colocar ele aqui pequenininho, vamos dizer assim, né? Claro que é um número gigantesco, mas conjunto dos números naturais representados pela letra N, tá? Além do conjunto dos números naturais, a gente precisou de valores negativos, né? Para a gente também trabalhar com débito, né? Dentro da matemática. Então foi criado o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, ele engloba os naturais, que são os positivos, e mais os números negativos. E aí eu tenho o conjunto dos números inteiros. Então pode ter ideia aqui, ó, que o conjunto dos números inteiros engloba o conjunto dos números naturais. Os naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Mas aí foi preciso também a gente trabalhar com ideias de valores quebrados, né? Frações. Então, a partir daí, surgiu o conjunto dos números racionais, representados pela letrinha Q. Então, o conjunto dos números racionais, ele engloba o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá? Depois veio a surgir também o conjunto dos números irracionais. Só que o conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto à parte. Vou colocar ele aqui, ó. Ele não engloba esses outros conjuntos aqui. Ele é um conjunto à parte, tá? Então é o conjunto dos números irracionais representados pela letra I. Quem engloba todos esses conjuntos de uma só vez é o conjunto dos números reais. Então, ó, conjunto dos números reais, ele é constituído dos naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. A soma de todos esses conjuntos vai trazer o conjunto dos números reais. Continuando, né? Para trazer só a explicação que ela trouxe para a gente aqui, ó, conjunto dos números naturais são os números não negativos, né? Os números positivos que a gente já conhece, ó, incluindo o zero aqui. Nesse caso, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, né? São todos os números positivos. O conjunto dos números inteiros engloba os números naturais, tá vendo, ó? Mas ele engloba também os números negativos, né? Então ele vem do infinito, menos 3, menos 2, menos 1, porque aqui a gente tem menos 4, menos 5, menos 6, assim por diante, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, continua. Então, o conjunto dos números inteiros, ele engloba o conjunto dos números naturais. Vou passar para a próxima folha. A partir daí, surgiu também o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Então, os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ser representados por uma representação decimal finita, infinita ou periódica, né? Representação decimal finita está aqui, ó. Por exemplo, 0,05, ela tem um fim, tá vendo? É um número decimal que tem um final. Representação decimal infinita, né? Se eu tiver, por exemplo, 0,33333
Bom, continuando, então, a gente tem também o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem ter também uma representação decimal finita ou decimal infinita e periódica, né, que tem continuidade. Então, por exemplo, ó, representação decimal finita, 0,05. Fechou aqui, né? Eu tive fim, tá vendo? É uma dízima, é uma representação decimal com fim, então é uma representação decimal finita. Aqui, ó, 0,33333 é uma representação decimal infinita, ó, ela vai para sempre repetindo esse 3 aqui, ó. Então, o que a gente chama de dízima periódica, ok? Nesse caso, ela trouxe aqui, ó, 0,05 pode ser escrito como 5 sobre 100. Da mesma forma, os números racionais, eles também englobam os números inteiros, tá vendo? Os números negativos aqui, ó, e números naturais. Números inteiros podem ser escritos também. Eu posso escrever, por exemplo, né, como está aqui, ó, menos 43 sobre 1. Não é uma fração? É uma fração. Eu estou dividindo por 1, mas estou transformando numa fração. 12 sobre 1, 3 sobre 1, tudo isso é uma fração, né? Então, o conjunto dos números racionais engloba também os números inteiros e os números naturais. Além desses conjuntos, a gente tem o conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são números reais, né? Estão dentro dos números reais, que não são racionais. É um conjunto dos números irracionais e é o complemento do conjunto dos números racionais. São números que a gente não pode, né, em regra, escrever como uma dízima periódica, por exemplo. Eu não posso escrever como uma fração, tá? São números, ó, por exemplo, a raiz de 2, eu tenho 1,41, 42, 135 e assim por diante. Ele segue, mas ele não tem um padrão como uma dízima periódica, né? Raiz de 3, 1,73, 2508 e assim por diante. Eu não tenho como escrever esse número aqui numa forma de fração, porque ele não me torna, não transforma uma dízima periódica, ele não retorna para mim uma dízima periódica. Dentro dos números irracionais, a gente pode dizer que um deles, né, um bastante conhecido, é esse número chamado π, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o valor dele é aproximado, é 3,14, mas ele tem uma quantidade infinita de casas decimais. 3,14, 15, 92, ele não existe um padrão, tá vendo? Após a vírgula, os valores não se repetem, entendeu? Então aqui a gente tem o conjunto dos números irracionais. Então é só lembrar, vamos trazer de novo aqui, ó. Eu tenho o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, desculpa, aqui é que, ok? Conjunto dos números racionais, o que, e o conjunto dos números reais, que engloba todos esses números aqui. Bom, continuando, vamos então aos primeiros exercícios, tá? Número 1 está pedindo aqui, a qual conjunto numérico pertence cada um desses números? Claro que se a gente for olhar aqui para o nosso diagrama, né, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Mas vamos olhar para cada um deles, ó. Número 2, pertence a qual conjunto? É só a gente olhar. Ele não é um número natural, né? Mais 2. Então ele pertence ao conjunto dos números naturais. E a raiz quadrada de 64? Eu tenho o valor exato, não tenho? Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. 8 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim. Né, no caso do 2 aqui. Pertence ao conjunto dos números racionais? Sim. Pertence ao conjunto dos números irracionais? Não. Né? Mas então vamos olhar só para o primeiro conjunto onde ele está englobado, tá? Claro que todos eles, novamente, pertencem ao conjunto dos números reais. Uma ideia que eu vou dar a vocês aqui é o seguinte: se quiserem, utilizem calculadora, tá? Por exemplo, a raiz de 32, se nós fizermos aqui, vai dar um valor que não vai ter uma dízima periódica, tá? Vou fazer aqui a parte, a raiz de 32 vai dar aproximadamente 5,65, 68, 54, 24, 94 e assim por diante. Ele não tem um padrão, tá?
Então, eu posso dizer que esse caso aqui, ó, raiz de 32 é o conjunto dos números irracionais. Menos 25, conjunto dos números inteiros e assim para frente, né? Inteiros, racionais e reais. 0, menos 0,23, 56, 56, 56. Olha só, ele tem um número negativo aqui, mas eu tenho uma dízima periódica, não tenho? Ó? A partir do 56 aqui, ó, ele vai se repetindo. Então é uma dízima periódica. Ele pertence ao conjunto dos números racionais. 3,5 também dá para eu transformar numa fração, não é? Se nós fizermos aqui, vou fazer na minha calculadora, 3 dividido para 5, vai dar 0,6. Então eu posso dizer que é do conjunto dos números racionais. 7,3459, acredito que aqui continue com números que não se repetem. Então aqui eu posso dizer que é do conjunto dos números irracionais. Vamos dar uma olhada na número 2, ó. Sobre conjuntos numéricos, são feitas as seguintes informações. Vamos lá. Ó. Todo número inteiro é natural. Vamos dar uma olhada aqui em cima no nosso diagrama. Conjunto dos números inteiros. Né? Todo número que está aqui, ele está aqui dentro? Não. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Por exemplo, o menos 5 não é um número natural. Então, essa afirmação aqui é falsa. Todo número natural é racional. Olha, vamos olhar aqui, ó. Conjunto dos números naturais não está contido no conjunto dos números racionais? Sim. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Todo número real é irracional. Olha, o conjunto dos números reais são todos esses aqui. Só que o conjunto dos irracionais ele está separado, né? Então, eu não posso dizer que todo número irracional, todo número real é irracional. São valores à parte. Então, esse caso aqui, falso. Todo número racional é natural. Todo número racional, ele é natural? Não. Na verdade, todo número natural é racional, mas o oposto, né, o contrário, não é verdade. Falso. Todo número natural é inteiro. Conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, essa daqui é verdadeira. Qual dessas afirmações é verdadeira? A afirmação número 2 e a afirmação número 5. Questão número 3. Aliás, aqui a questão número 3 deveria ser a questão aqui embaixo, né? Então, a questão número 3 está perguntando: use pertence ou não pertence nas lacunas. Eu vou deixar para que vocês façam e, se vocês quiserem, mandem para mim pelo WhatsApp a dúvida que a gente vai tirando. Tá? Mas é só analisar cada uma das informações e dizer se pertence ou não pertence. Por exemplo, ó, 2, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Olha lá nos números naturais e vê. Número natural não é aquele número positivo? 1, 2, 3. Então, esse caso aqui, ó, pertence. Raiz de 9 pertence ao conjunto dos inteiros? Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3, né? O 3 é um número natural, mas ele também é um número inteiro, não é? Então, eu posso dizer que pertence. Letra C. Menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros engloba os números positivos e negativos, né? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, aqui também pertence. Vou deixar para que vocês resolvam as outras. Lembrem de usar a calculadora quando for necessário. Ok? Continuando, então, passando para a próxima folha. Número 4. Transforme os números decimais em frações decimais. Quando a gente quer transformar um número decimal em fração decimal, é onde o denominador ele é múltiplo de 10. Tá? Então tem algumas dicas aqui, tem uma dica bem simples que vocês vão conseguir interpretar e entender na hora. O que a gente vai fazer aqui? Para cada valor que eu tiver após a vírgula, eu vou adicionar ao 1 o número 0. Então, para cada valor que eu tiver após a minha vírgula e quiser transformar em um número decimal, eu vou adicionar um 0 ao número 1 aqui. Ó. Então, se eu quiser, por exemplo, 0,7 e eu quero transformar esse número aqui em uma fração decimal, é a mesma coisa que eu repetir isso daqui, ó, 7 sobre 1. Quantas casas eu tenho após a vírgula aqui? Uma.
Então é a mesma coisa que 7 décimos. Se vocês quiserem tirar dúvida, faz a divisão aí na calculadora. 7 dividido para 10, vê se não vai dar exatamente esse cara. Letra B, 23,5. E eu quero transformar esse cara aqui num número decimal. Só repetir o número inteiro, ó, 235 sobre 1. Quantas casas eu tenho aqui? Uma. 235 sobre 10. 5,584 é 5.584 sobre 1. Quantas casas eu tenho aqui? 3, né? Após a vírgula. Então é sobre 1.000. Faz a divisão aí para ver se vai encontrar o resultado certinho. A letra D, a letra E e a letra F, eu vou deixar que vocês resolvam e mandem para mim a dúvida se houver. Tá bom? Lembrem, repete o número e coloca o 1 com a quantidade de casas decimais, né? Os zeros de acordo com a quantidade de casas decimais após a vírgula. Só isso. Bom, número 5 está pedindo aqui, né? Expresse as frações na forma decimal e indique quais são dízimas periódicas. Para a gente transformar um número, então, a gente tem frações, né? E a gente quer transformar ele em forma decimal, eu vou fazer a divisão, porque uma fração nada mais é do que uma divisão. Então, por exemplo, né, eu vou fazer aqui a letra A, ó, 27 sobre 2 é a mesma coisa que 27 dividido para 2, tá? Então, a gente vai fazer a divisão normal, ó. 2 dá para eu dividir para 2? Sim, então aqui é 1. 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Achei o 7. 7 dá para dividir para 2? Sim, dá 3, né? 2 vezes 3, 6. Para chegar a 7, falta 1. Eu quero continuar fazendo essa divisão, ó. Vou colocar vírgula aqui e 0 no que sobrou. Agora eu tenho 10 dividido para 2, que dá 5. 2 vezes 5, 10 para 10, 0. Essa é a forma mais prática da gente transformar uma fração em um número decimal. Então eu posso dizer que 27 meios é a mesma coisa que 13,5. Ok? Tentem fazer os outros exercícios e aí vai dizer qual deles, né, quais são dízimas periódicas. Lembrando, é só fazer a divisão, é a forma mais prática. Existe também uma outra forma, né, para a gente conseguir transformar esse número em um número decimal, onde o denominador é um múltiplo de 10. Mas vamos focar nesse formato aqui. Transformar então numa forma decimal, faz a divisão do numerador pelo denominador e vai encontrar aqui. Tá bom? Vou deixar as outras questões para que vocês tentem resolver. Vamos lá, gente, olha só. Essa questão número 6, tá? Escreva sobre a forma de fração as seguintes dízimas periódicas, tá? Esse tipo de questão aqui, eu acho que deveria ter vindo antes um conteúdo chamado de fração geratriz, tá? Para que a gente entendesse e conseguisse resolver cada uma dessas questões sem muita dificuldade, tá? Vamos fazer o seguinte, para esse exercício, para essa questão aqui, número 6, tá? Marquem aí, eu vou trazer um vídeo onde a gente vai tratar um pouquinho sobre fração geratriz e depois a gente vai fazer esses exercícios aqui, tá? Não vou conseguir deixar esses exercícios agora para vocês, mas eu tenho certeza, pode ter certeza que na semana que vem eu vou trazer o conteúdo sobre fração geratriz e aí a gente vai resolver cada uma dessas 6 questões aqui, tá? É um conteúdo que não é complicado, não é difícil, mas requer um pouquinho mais de atenção e entendimento da onde surge uma fração geratriz. Então a gente vai pular esse exercício número 6 e vamos partir para o restante. Bom, a questão número 7 diz aqui, ó, utilizando uma só vez cada um dos algarismos 2, 4, 6 e 7, escreva. Aí aqui tem a letra A, a letra B e a letra C. Vou fazer a letra A e a B e a C, eu vou deixar para que vocês resolvam, tá bom? Letra A está dizendo o seguinte, ó, escreva com esses algarismos o maior número natural. Bom, se a gente olhar aqui, o maior número natural, né, todos eles são valores positivos, então não vai ter problema algum, eu posso usar qualquer um deles. Mas para eu transformar no maior número natural, meu algarismo das centenas tem que ser o maior valor, né?
O maior valor que eu tenho aqui é o 7. Então, eu vou colocar o 7 aqui. Qual é o outro maior valor? 6. E o outro maior valor? 4. Então, quer dizer, maior número, né? Utilizando uma só vez cada um dos algarismos. Então vamos lá. Ó. 7, 6, 4, 2. 7.642. Tá? O maior número ímpar. Então pensa no seguinte, ó. Eu vou formar um número que eu tenho 4 algarismos. Mas aqui o meu valor final, né, o meu valor das unidades tem que ser ímpar. Então pode ser qualquer um desses aqui, ele tem que terminar com um número ímpar. Qual o número ímpar que eu tenho aqui? O único é o 7. Então a partir daqui dá para eu conseguir montar esse número. E o menor número par. Então de novo, ó, o menor número par, eu já sei que aqui tem que ser um número entre 2, 4 ou 6, certo? Mas pensa bem, pensa comigo. Se eu colocar um número par aqui muito grande, eu vou ter um número maior. Então o ideal é que eu use o menor número aqui, né? Já sei que nesse caso aqui, ó, o 6, por exemplo, é dos maiores números pares que eu tenho aqui, né? Aqui, para que seja o menor número, o número que eu posso utilizar aqui é o 7, porque se eu colocar o 7 aqui, no algarismo dos milhares, vai ficar um número maior, né? Para cá, a mesma coisa, ó. Posso colocar o 4 aqui, devo colocar o 4 aqui, e aqui o 2. O menor número vai ser o 2.476. Dei uma analisada e me digam se a resposta está correta. Eu tenho praticamente certeza que sim. Vamos para o número 8? A questão número 8 ele está dizendo o seguinte, ó. Se A é igual a 0,444 dízima periódica, né, e B 0,333 e uma dízima periódica, então B vezes a raiz quadrada de A é igual a quanto? Bom, vamos transformar então primeiro esses carinhas aqui, ó, em frações. Vamos ver, porque a gente tem a resposta em fração, né? Vai ficar mais prático. Vamos lá? Olha só. 0,4444, se eu transformar então esse valor de A aqui, ele vai ser igual a 4 nonos, tá? Se eu transformar como dízima periódica, né, para uma fração vai ser igual a 4 nonos. E o meu valor do B vai ser igual a 3 nonos. Para eu transformar isso daqui em uma fração, eu vou repetir o valor que se repete como numerador, e o meu denominador vai ser 9 na quantidade em que aparecem as minhas casas iguais aqui repetidas. Ó. Então, só aparece aqui para mim 4, 4, 4. Então, o único que se repete é o número 4, é o algarismo 4. Então, vai ser um 9. Se fosse 0,43, 43, 43, seria 99, porque seriam dois números que se repetem. Aqui, nesse caso, é um número só, 4 sobre 9. A mesma coisa aqui também, ó, 0,3333, 3 sobre 9. B vezes A, o valor do B é 3 nono. Vezes A, o valor do A é 4 nonos. Tá? Vamos resolver isso daqui, ó. Isso aqui dá para a gente resolver, não dá? Ó? 3 nonos vezes raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. Multiplicando, numerador vezes numerador, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27. O que eu posso fazer aqui é simplificar tanto em cima quanto embaixo. Ó. Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, 6 dividido para 3 dá 2, 27 dividido para 3 dá 9. Então, meu resultado aqui vai ser 2 nonos. A resposta não tem aqui. Provavelmente ela deve ter colocado aqui na hora, repetiu aqui, ó. Mas a resposta correta é 2 sobre 9. Bom, vamos lá, continuando. A questão número 9, ela trouxe o seguinte, ó. 720 torcedores do Corinthians pretendem alugar alguns ônibus para ir assistir a um jogo no estádio do Maracanã. Os ônibus disponíveis têm 42 lugares cada um. Quantos ônibus devem ser alugados? Olha só, eu tenho 728, eu tenho que colocar em ônibus que cabem 42 em cada um. É uma conta de divisão, né? Eu vou pegar esses 728 e vou dividir
para 42. Vamos saber quantos ônibus eu preciso. 7 eu não posso dividir. Primeiro número é 72. Se eu multiplicar 42 por 2, vai dar 84 e vai passar. Então aqui só pode ser o número 1. 42 vezes 1 é o próprio 42. Coloco aqui embaixo, ó. Faça a subtração. 2 menos 2, 0. 7 menos 4, 3. 30 não dá para dividir, com certeza. Então, baixo o 8, vai ficar 308. Vamos ver aqui. Pelas informações que eu tenho, vou chutar um valor aqui. Vou fazer 42 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. Com 1, 29. Se eu multiplicar 42 por 8, vai passar, né? Com certeza. Então, o número que eu quero aqui, por enquanto, é o 7. 42 vezes 7, 294. Vou botar aqui embaixo, ó. E vou fazer a subtração. 8 menos 4, 4. 10 menos 9, 1. 2 menos 2, 0. Sobrou 14. Se eu quiser fazer, né, se eu quiser continuar a minha divisão, ó, vírgula aqui no quociente e 0 aqui. E a partir daí eu só vou acrescentando 0 à medida que for necessário. 140 dividido por 42. Vamos fazer por 3. Provavelmente vai ser isso daí. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. É o mais próximo, ó. E se a gente for fazer a subtração aqui, 126, 10 menos 6, 4. 3 menos 2, 1. Se eu quiser continuar, ó, eu vou acrescentando 0 e vai dar 3 aqui. Eu vou colocar 0 e vai dar 3 e vai continuar. Então a resposta correta aqui, na minha divisão, é 17,3333 e assim por diante. Mas me diz uma coisa, eu consigo alugar 17 ônibus e mais uma terça parte de um ônibus? É possível isso? Não. Apesar da minha resposta ser isso daqui, isso não quer dizer que eu consiga alugar 17,333 ônibus. Que eu preciso para botar todos os torcedores vai ser 18. Vai sobrar lugar vago? Com certeza. Mas aí com 18 ônibus eu vou conseguir levar esse pessoal. Beleza, vamos lá. Ó. Chegando ao fim já, né? Número 10. Qual das afirmações é verdadeira? Então vamos analisar aqui, ó. Pi é um número racional. A gente acabou de ver, né? Vimos lá na frente que π é um número irracional. Então essa daqui é falsa. Raiz de 4 é um número irracional. A gente consegue encontrar a raiz quadrada de 4, não consegue? A raiz quadrada de 4 é 2. 2, inclusive, é um número natural. Então ele não é irracional, é falso. Todo número racional é um número real. Analisa lá no nosso diagrama e você vai ver que essa afirmativa é verdadeira. Todo número real é um número irracional. Não, o conjunto dos números irracionais é um conjunto à parte. Ele é real. O irracional é real, mas nem todo real é irracional. Então essa daqui também é a falsa. Por fim, questão número 11. Qual dos conjuntos é constituído somente de números irracionais? Então, ó, analisa já a informação. Ele quer só os irracionais. Vamos olhar aqui, ó. Se a gente olhar, eu tenho raiz de 3, raiz de 6, raiz de 9. Opa, peraí, raiz quadrada de 9 eu tenho, correto, não tenho? Raiz quadrada de 9 é 3. É um número natural. Então, essa daqui não serve para mim. Continuando, ó. Raiz de 6, raiz de 8, raiz de 10 e raiz de 12. Realmente eu não tenho raiz quadrada exata de nenhum desses números aqui. Vamos analisar os outros, ó. Raiz de 4, raiz quadrada de 4 eu tenho, é 2. Então esse daqui também com certeza não é. Raiz quadrada de 12, raiz de 16, opa, raiz quadrada de 16 eu também tenho. É exato, é 4. Então esse daqui também não é. Qual dos conjuntos é só de números irracionais? Alternativa B. Beleza? Espero que dê para ajudar vocês aí, tá? E não esqueci a questão número 6 que nós temos, que é essa daqui. Eu vou trazer um vídeo à parte falando sobre fração geratriz e aí a gente vai conseguir resolver essas questões, tá? Grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.